Cachecol aí não me convenceu. Cachecol aí. Tava com preguiça de pegar a camisa hoje. Tá tirando sarro da gente. Isso aí. A gente entendeu a tua mensagem subliminar. Ele e o Gustavo estão assim agora. Os meus cachecóis estão ali, ó. Ali estão os meus cachecóis. Ali. Deixei ali justamente em homenagem a vocês, homenagem à reestreia do Kudê. Foi por isso. Beleza, estamos começando mais um episódio do Grenal Corneta, o canal que reúne na mesma mesa virtual gremistas e colorados para um bate-papo, uma resenha sobre os dois clubes, os jogos de Grêmio e Inter e, consequentemente, fazer corneta. Quem vai mediar o debate hoje comigo é o Marcos, colorado. E aí, Marcos, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Mesmo com o resultado do Inter na noite de sábado, na tarde de sábado, ainda assim a gente tá muito bem, né? Bom, isso a gente vai ver agora no decorrer do debate, né? Eu sou o Gustavo, gremista, e com a gente hoje no canal tá os colorados Doda, Raulito, Pedro e Alexandre e o gremista Vinícius. Bom, eu vou passar a palavra então pra gente. Vamos começar falando de Inter, porque eu acho que o lado colorado tem mais coisas para pontuar hoje no nosso episódio, aqui na nossa resenha, né, Marcos? Tá contigo a mediação agora. Boa noite, pessoal, boa noite a todos. Como a gente falou no episódio passado, o Inter teria que fazer um resultado positivo contra o Cuiabá. Não aconteceu. Diante do resultado do último sábado, vou perguntar pro Pedro primeiro. O que tu acha que vai acontecer e como tu acha que o Inter vai entrar no jogo contra o River Plate? Então vamos lá, tudo bem? Então, pessoal, bom estar participando novamente, né, com vocês. Sábado foi um jogo bem inesperado, assim, né? Eu acho que a gente esperava uma vitória contra o Cuiabá, mas infelizmente a gente acabou perdendo, tomando a virada no final, assim. Eu acho que o desempenho foi médio para ruim, assim, principalmente no primeiro tempo eu gostei, assim, eu acho que fez uma boa apresentação, assim, tipo, o time tava com bom toque de bola, trocando passes, jogando para frente, coisas que a gente não via há muito tempo, assim, e poderia ter matado o jogo, ter feito 2-0, mas acabou sofrendo empate no final. Aí depois no segundo tempo eu acho que a saída do Arangues e a entrada do Bruno Henrique ali mudou um pouco essa mecânica de jogo e o Cuiabá começou a ganhar espaço e teve a vitória, né? Então eu acho que foi um resultado ruim, mas ao mesmo tempo eu não me preocupo tanto com a questão do jogo com o River Plate ter influenciado, assim, porque por um lado tu vai mais mobilizado também, né, porque tu precisa dar uma resposta num jogo que vai ser muito difícil, né, e eu acho que lá contra o River Plate é voltar vivo, sabe, pode sim ter uma boa apresentação lá e daqui a pouco tu conseguir voltar vivo para cá, porque se tu for muito a valer contra o River, daqui a pouco tu pode tomar 2-0, como foi o caso, por exemplo, do Grêmio contra o Flamengo, fica muito difícil de reverter, né? Então eu acho que mais do que desempenho e coisa, voltar vivo de lá. Mas tu acha que o Kudê não vai jogar a vida no jogo lá da Argentina? Eu acho que ele vai preservar um pouco, cara, porque vai fazer o enfrentamento, sim, porque é da característica dos times que ele costuma treinar, né? Mas eu não vejo ele indo tentar decidir tudo lá, porque são 2 jogos, né? O jogo antes de tudo é estratégia, né? Se tu pegar a passagem anterior dele, no Inter, nos primeiros jogos, na pré-Libertadores, ele meteu uns retrancão lá até para poder classificar. Então eu acho que tem sim chance de fazer um bom enfrentamento, mas eu vejo como jogo de alto risco, né? Então voltar vivo. Mas ele não preservou contra o Cuiabá em casa, com 1 a menos. Ele resguardou o time assim. Tu acha que ele vai resguardar o time lá? Tu acha que contra o River Plate ele vai resolver ter medo? Cara, eu não digo ter medo, né? Mas respeito. E com relação ao Cuiabá, eu acho que ele fez certo em escalar o time titular, porque são, sei lá, pouco mais de 10 dias de trabalho, né? Então eu acho que, como teve a semana cheia para treinar, tu pode ter esse time um pouco mais descansado, entre aspas. Tu não teve esse acúmulo de jogos. Então eu acho que até para entrosar o time foi bom ter escalado o time quase titular, né? Considerado.
vou passar a palavra para Alexandre. Eu quero ouvir, né, o que ele tem para dizer sobre o jogo contra o Cuiabá e sobre o próximo jogo contra o River Plate. Beleza? Tudo bem? Olha só, sobre o jogo contra o Cuiabá. Mais uma vez o Inter sendo o Inter, né? Fazendo um excelente primeiro tempo, de encantamento, correndo, até uma certa intensidade, e um segundo tempo horrível, comprometedor, que fez com que o Inter perdesse o jogo. Né? Tivemos, então, praticamente dentro de um jogo só, 2 jogos distintos. Tá? O primeiro tempo excelente e o segundo tempo muito abaixo. Né? Penso que o momento em que o Inter começa a ceder espaço para o Cuiabá no segundo tempo, foi quando já estava cansando, né? Aquele gol também no final do primeiro tempo sai num momento muito ruim, né? Porque no finalzinho do primeiro tempo você tomar um gol, né? Fazendo a partida que vinha fazendo no primeiro tempo, volta para o vestiário com um ânimo comprometido, né? Uma falta desnecessária do René, no bico da área ali, não tinha necessidade de fazer aquela falta. E eu acho, depois eu vou entrar no assunto, que aquele primeiro gol, o goleiro que estava atacando, que não é o da seleção, é o John, que tá com sorte. O goleiro, quando tá com sorte, não pode tirar do time. O goleiro, quando tá com sorte, tu chuta, bate na trave, na cabeça do goleiro, não entra a bola. Aquele primeiro gol, acho que o John pegaria. O goleiro da seleção uruguaia nem se mexeu. Segundo tempo, o Arangues... O goleiro da seleção uruguaia nem para se aparecer pra foto, se apareceu, né? Então, assim, ó, um erro, o goleiro quando tá com sorte, tá bem, não se mexe. Deixa para botar o da seleção uruguaia depois, ele ia entrar naturalmente, não era o momento. Segundo tempo, o Arangues cansa, o que não é nenhuma novidade, aliás, novidade vai ser o Arangues jogar, não joga nunca. E o Inter começa a ceder espaço, né? E o Bruno Henrique eu acho que entrou bem. Ele entrou bem. E a expulsão, sim, foi um fator determinante, né? E o treinador, ao invés de simplificar, ao meu ver, o treinador ter escalado bem o Inter. Eu gostei da escalação e gostei que ele não poupou. Eu falei aqui no episódio anterior, jogador de futebol, e tem uma turminha no Inter ali que são preguiçosos, adoram ser poupados. Então o seu Bruno Henrique, já faz uns quantos dias que tá correndo aí no Inter, né? Seu Arangues, seu Valência, estavam como dúvidas e ele escalou. Estão disponível, vai para dentro de campo. Isso eu gosto do Kudê. Porque senão o jogador fica sempre sendo preservado. E eles adoram isso aí. Agora, no segundo tempo, o Kudê vai compor aquela expulsão do mercado. Quando tu tem um zagueiro expulso, o que tu tem que fazer? Faz o simples. Tira um jogador da linha de frente e recompõe com outro zagueiro. Ele não fez isso. E ele quis ir para cima do Cuiabá, com o time já cansado, com ao menos tomar um gol. Aliás, o segundo gol do Cuiabá é uma vergonha. É uma vergonha para o senhor Tauan Lara. O jogador tem que voltar para a base. Olha aí, o segundo gol do Cuiabá, o desleixo desse rapaz correndo, ele dá 2 olhadinhas para trás, deixa o cara do Cuiabá sair lá na ponta esquerda e ele fica parado. Aliás, ele fez uma parecida assim no Grenal. Então é um jogador desleixado, com falta de profissionalismo e precisa voltar para a base, ao meu ver. Então, esses fatores todos, eu comentei aqui, levaram a derrota do Internacional, né? Projetando, ou já falando alguma coisa para Buenos Aires, olha, preciso ser coerente aqui. Quando eu disse que o Flamengo é melhor que o Grêmio, coerente agora. O River é melhor que o Inter. Aliás, o Flamengo é muito melhor que o Grêmio e o River é muito melhor que o Inter. Além do momento que é melhor também do River. Então, a tendência é de que o Inter não passe. Estamos falando de um clube com uma camisa muito pesada, que é o Internacional. Claro, o River também é. De um clube que, em 2006... falava antes do jogo contra o Barcelona, era, quem sabe, o Inter tomar 1-0 ou 2, recuar as linhas para não passar um fiasco lá. E o Inter ganhou do Barcelona. Então pode acontecer. Nós estamos falando de um mata-mata, pode acontecer. Agora, o River é mais time e a tendência é que passe, né? Esperemos, daqui a pouco, uma noite, amanhã, daquelas
memoráveis do Internacional, que consiga, como o Pedro falou, vir vivo lá de Buenos Aires, né? Então eu acho que nesse primeiro momento, minha primeira participação seria essa. Vejo muito pouca esperança o Inter passar do River Plate. Eu achei muito estranho quando o Mercado foi expulso, que ele logo tirou o Johnny e colocou o Tauan Lara. Eu acho que todo mundo que vê um pouquinho dos jogos do Internacional e quando o Tauan Lara entra, ele é mais um lateral esquerdo ofensivo. E também ficou muito estranho ele ter colocado o René como o segundo zagueiro. O René ele fecha como o terceiro zagueiro sempre. Mas no gol do Cuiabá, ele tava... Foi ele que perdeu a bola, não foi? No primeiro gol do Cuiabá... No segundo. Foi uma perdida de bola ali no meio. Não, se foi o Tauan Lara que perdeu... O Vitão tava sozinho no lance. O René tava mais pro meio do campo. Bom, e Marcos, e uma coisa aqui, Marcos, antes eu esqueça de falar. Olha, o Ener Valencia, eu vou esperar um pouquinho. Viu? Eu quero esperar. Tem a questão da adaptação, tem a questão tá sendo... Eu acho que é mais a adaptação mesmo. Agora, eu vou dizer uma coisa, eu não vi nada ainda. Eu vou esperar para ver. Eu acho que esse jogador tá devendo já. Ele tá troteando em campo. Ele tem liberdade para jogar nos dois lados do ataque ali. Olha, eu espero estar muito enganado, mas eu não vi nada ainda desse jogador. Se não fosse os 44 gols lá na temporada passada, se não tivesse sido na Europa, tivesse sido num outro continente, cujo futebol é de menos relevância, eu acho que o Inter já arriscaria em dizer que o Inter entrou numa enrascada. Mas eu quero estar enganado. Mas o Valencia não mostrou nada ainda. Nada. Absolutamente nada. Tá devendo. E tá na hora de começar a correr também. É o outro que tá troteando. Eu acho que nós vamos sentir falta do alemão ainda. Assim, Dodá, tudo bem contigo? Eu tenho uma pergunta pra ti. Tudo bem. Tu não acha que o Internacional foi o mesmo Internacional de sempre? Jogando em casa? Criando, tendo um bom início de primeiro tempo, né? Porque o primeiro tempo não foi tão bom assim, ao meu ver, mas segundo ao Sapatinho de Camurça, foi maravilhoso. Tu não acha que o Internacional foi o mesmo? Jogando bem no primeiro tempo, criando, dominando o jogo, tendo quase 80% mais de 80%, eu acho, de posse de bola, e chegou no fim, no segundo tempo, e entregou? Será que é o preparo físico? Meu Deus do céu, é o preparo físico. Tá muito ruim, meu Deus. Vamos lá, gurizada. Eu tava em loco, né? Pra variar, mais uma vez, esse bobo aqui fui, com 38 graus de febre, amidalite todo errado, eu tava lá, pra ver aquilo ali. E o primeiro tempo me agradou. Pelo menos eu via uma intensidade, eu vi os caras buscando. Finalmente, chegou no Salgado Filho e foi pro Beira-Rio o Bustos. Melhor partida do ano disparado e não é pelo gol. Legal, tava dando um estímulo. Mas tem coisas assim, cara, que não dá. Compactuo com da ideia do Juca. É o John, ponto. Só que a gente tem que ver uma coisa. O John não é do Inter. O Rocher é. Então vamos valorizar quem é do Inter. Tem essa teoria, que a gente sabe que isso aí rola nas entranhas de tudo que é estádio do Brasil. Valorizar o que é seu no caso, né? Beleza. Cara, não tem como imaginar o time do Inter hoje, tá? Sem o Rômulo. É um erro. Não dá. Sabe? Pra que mexer no Rômulo? Tava direitinho o Rômulo. Ele não é um Sérgio Busquets, não é um Toni Kroos, não é isso. Mas tava certinho ali. O Johnny jogou. Chega a me dar uma taquicardia. Ele não foi mal. Ele não tá mal. Eu acho até bacana de eu falar isso. Todo mundo sabe que o meu carinho e minha compreensão que eu tenho com esse menino. Mas ele tava direitinho. Não era esse cara pra sair. O Wanderson é a mesma coisa que eu ter olho azul. Não adianta pra nada. O Depena, eu tenho uma pena dele, que eu acho que alguma coisa muito grave deve estar passando. Não pode fardar no Internacional no momento. Os dois.
É os dois jogadores que não podem fradar no Inter, Depena e Wanderson. Aí vai lá e tira o Johnny. Aí a gente lembra, lá atrás, daquele Kudê, nossa, o Kudê Guardiola, um baita treinador. Ele gostava sempre de um cara mais alto, que nem era o Musto, que nem era aquele cara que até no dicionário tu vai procurar como ofensa. Zé Gabriel, que é uma ofensa isso aí pra nós que gostamos de futebol. Que já tô falando, ó, Matheus Dias ou Tauan Lara, tá? Vou olhar bem pra câmera. Novo Zé Gabriel, tá? É isso aí. Ele sempre gostou de um cara alto. Aí ele tira o Johnny. Meu Deus do céu, não dá pra entender a incoerência dele, cara. Aí, Tá, cara, peraí, tu ficou louco porque ele tirou o Johnny, é isso mesmo? Porque assim, ó, tá, isso aí não O mundo tá virado. Porque assim, ó, o Kudê gosta de um primeiro volante alto, então bota o Johnny pra zaga, então. É dois caras altos, então, que tem uma certa velocidade. Mas ele, tá, ele botou o René. O Mano também fazia, gurizada, vamos na manha. O Mano também várias vezes botou o René ali. Beleza, botou o René. Aí botou o Walter. O Walter não, é que até lembra o formato dele. O Tauan Lara. Beleza, botou o Tauan Lara. Cara, não pode. Quando eu falo que a base não presta e é horrível, o Douglas exagera. Perdeu todas as disputas que tinha final de semana, sub-13, sub-15, sub-chupeta, perdeu todos. A base não presta. E ponto final depois disso. Não tem discussão. Então não bota esse cara. O Estevão não pode estar no banco. A gente sabe disso. Graças a Deus não é nem lembrado. Obrigado, senhor. Cara, eu acho que teve um pouquinho de saltinho alto, tá? É o Cuiabá. Teve, óbvio que teve. A gente sabe como é que funciona. O Inter faz isso direto. Então, assim, ó, 1-0. O início do jogo. Pressão. Depena perdendo o gol que não pode perder. Aí tá, não, tá tranquilo. Vamos virar o primeiro tempo 1-0. Segundo tempo ali a gente vai. Cozinha eles, 2-0. Tomou o gol. Tremeu, não sabia o que fazer. Muito colorado no estádio reclamando que o mercado fez errado. O mercado fez errado? Qualquer zagueiro fazia aquilo ali. O mercado fez o que tinha que fazer, ponto, cara. Botar a culpa no mercado. Eu não boto a culpa no mercado. Eu boto a culpa de quem deixou chegar a bola até o mercado naquele jeito ali. Incrível. Sobre o Valência. Eu acho que 4 joguinhos tá bom, mas tem que mostrar, embora ontem, em relação ao jogo do Bragantino, não participei da última, no jogo do Bragantino chegou bolas que era assistência para gol. Ontem, sábado, nenhuma assistência para gol chegou no pé dele, né? Mas tem que ter alguma coisinha diferente. Tem que ter, já tem que apresentar, tá? O Arangues é só 45 minutos? É sério? É só 45 minutos? Ele não aguenta 60? 70? Não dá? Ainda bem que o Mano não botou ele, hein? Senão o Mano ia ter estourado ele. Olha, grande Mano Menezes, hein? Você lembra aquela vez que vai ser relacionado, não vai ser? Aí viram que tinha um problema na coxa lá. Grande Mano, sabe muito, Mano Menezes. Então, cara, no estádio lá, outra coisa assim, ó. Tá dividido, isso é óbvio. Tá claro e evidente, a gente nem precisa falar. A divisão apareceu lá na anunciação lá da escalação. O pessoal vaiando. Até antes do jogo, beleza. Não vai adiantar nada. Mas tranquilo. Agora, durante o jogo tem coisas que, calma, né? Pô, tu já tá ali. Tenta apoiar teu time. Eu tenho esse pensamento. Tu tá ali, tenta apoiar teu time. No final do jogo, acabou, desce a lenha, tá tudo certo. Aí tem que ficar vendo um monte de gente botando a culpa. Olha só que incrível, gente. O Inter perdeu e a culpa é do time que o Inter enfrentou. Eu não consigo entender essa matemática. Eu não vi isso. Ajuda, sabe? É óbvio que, cara, o outro time tá fazendo a dele. Todo time quer ganhar, que eu saiba, né? Eu acho que ninguém joga pra perder, né? Aí, xingando o pobre do Daverson lá, que é uma peça fundamental pro futebol brasileiro, pro folclore brasileiro. Mas é chato mesmo. É chato. E ele não fez nada demais. Não. Pelo que eu entendi, ele não viu que tinha o símbolo do Inter e pisou e pediu desculpa. Foi mal, não foi, sabe? E os caras xingando até a 8ª geração que vai vir dele. Pelo amor de Deus, cara. Sabe, umas coisas absurdas, assim, que o torcedor tá muito chato no estádio, cara. Meu Deus do céu. Tá, e o jogo contra o River? O que tu acha que vai acontecer? Cara, é o Internacional, 2-1 pro Inter. Simples assim? Tu acha que o Kudê vai chegar lá e vai meter 2-1? Pro Cuiabá. A única coisa que eu posso esperar é que o Inter vai vencer. Se o Inter tivesse metido 5 no Cuiabá, eu tava, né... Apavorado. Uma outra palavra seria. Mas tratando de Inter, cara, é capaz assim, ó...
Ah, fez 1x0, olha só, 1x0 pra nós, que legal. Aí quando vê 2x0, mas olha que bobagem, rapaz. Eu não vou estar vibrando com os gols. Eu vou estar olhando assim, ó, não pode ser. Aí tomou um gol. Ah, agora vem o Inter. Aí vai começar o aumento. Aí vai ser bola pra tudo que é lado, não sei o que, acaba o jogo, vou ficar assim, ó. Não vou nem para as redes sociais. Eu não vou vibrar. Porque vai ter o jogo da volta. E aí vai ser um horror o jogo da volta. Mas a gente ganha, tô falando sério. 10 recortes. Assim, hoje pela manhã, eu tava conversando com meu pai e eu perguntei pra ele o que era o primeiro passo quando um técnico chega no clube, técnico novo, seria ajustar a zaga, né? Não tomar mais gols. E daí eu acabo vendo, assim, no jogo contra o Cuiabá, a gente tava empatando 1-1, a gente perdeu um zagueiro, e em cima de perder um zagueiro, logo o técnico tira o primeiro volante, que estava sustentando o time, e coloca um lateral esquerdo, e puxa o lateral esquerdo que estava jogando para a zaga. Eu achei, nossa, um ornitorrinco, tendo um zagueiro no banco, que era o Igor Gomes. Raul, eu imagino que tu deve ter se esgoelado em casa vendo o que ele estava fazendo. Eu fiz isso. E quando eu vi isso, eu disse, nossa, não sou eu que devo estar enlouquecendo, deve ser no mínimo mais da metade da torcida do Inter. Cara, Buenas, o que eu tenho para dizer? Eu tenho para dizer aquilo que a gente vê, né? Que é um time sem sangue, um time sem vontade, um time que não tem, digamos assim, a vontade de manter um resultado, tá? E de ir em busca de um melhor resultado. Para mim, o time, quando joga bem, ele faz 2-3 no primeiro tempo, tá? O Inter chegou a bater 78% de posse de bola. Posse de bola, a gente sabe muito bem aqui, todos nós sabemos que posse de bola não ganha jogo. Mas posse de bola te dá uma noção o que o time está construindo em campo, as jogadas, se é jogada de profundidade, de laterais, meio de campo, o passe da defesa chegar até o ataque, coisa e tal. Mas isso tu não vê no Inter, cara, sabe? Tu não vê no Inter, tu vê a mesmice de tudo. Aí eu fico pensando, acabou o jogo assim, eu desliguei a TV, né? Eu disse, nem vou me preocupar, porque já não estou mais nessa onda de escutar os comentários mais, porque aí é que eu fico irritado mesmo. Aí é que eu fico irritado. Aí o seguinte, assim, porque não tem coerência, sabe? E a gente vai chegar assim, né? Vai ver, cara, que o Mano não era o culpado, cara. É esse grupo que está dividido, já foi colocado aqui algumas vezes. Esse grupo do Inter está dividido, né? Então eu vejo assim, o que nós temos, por exemplo, assim, ó. O único garoto da base que a gente tinha uma esperança sucumbido diante do Cuiabá, o Tauan Lara. Johnny, mesmo vindo da base, coisa e tal, né? É aquela alternância, né? Cardíaca, de irritabilidade do cara, né? Quem mais ali enervalência. Eu já cansei do enervalência. É o quarto, quinto jogo, cara, e é sempre aquela ali, sabe? Então não adianta, cara. De repente a bola não chega para ele porque os caras sabem que ele não vai resolver. Tá? Acho que o cara sabe que deve para ver o seguinte: o cara veio a peso de ouro, o cara veio com uma contratação, fizeram toda aquela parafernália, que tanto é que o Cudê trouxe mais torcedores no desafeto que o próprio Ener Valencia. Tá? Então eu vejo assim, é um Inter totalmente desagregado, sabe? Ele não sabe o que quer. Nós estamos a 2 rodadas do final do primeiro turno e o Inter está sucumbindo no Brasileirão. 2016, gurizada, está muito perto para nós agora em 2023. Nós já temos 2 trocas de técnicos, uma campanha ridícula. Vocês sabiam que o Inter só tem 1 gol a mais que o Tiquinho? O Inter fez 14 gols, Tiquinho fez 13. O Inter tem menos de um gol por partida. Isso é ridículo, uma campanha ridícula. Eu não sabia que isso, o maior Soares do Brasil hoje é ele, né?
Tiquinho é bom, né? Oi? Tiquinho, esse apelido é ótimo. Não sabia disso. Quem é grande. Sabe assim, então assim, eu vejo assim, o Inter não tem poder de reação. Esse é o termo certo. Não tem poder de reação. Tomou aquele gol lá, final do primeiro tempo, cara, vem pro segundo tempo matando, cara. Vem, faz 2, 3, 4, 5, sabe? Por exemplo, nós tivemos 2 exemplos ontem. Palmeiras e Botafogo tomaram gol de empate, foram para cima, pronto, deslancharam. O Botafogo jogando em casa, o Palmeiras jogando fora de casa, cara. Então isso é poder de reação, cara. É poder de reação. E às vezes o poder de reação, ele não vem com vitória ou empate, ele deve vir na mesma derrota. Mas tu vê o time jogar. E o Inter não tem isso, o Inter não tem poder de reação. Tá? E contra contra o River Plate, cara, eu não vou nem perder meu tempo assim, faz muito tempo também, sabe? De ficar ansioso, Libertadores, coisa e tal. Cara, é um time que não inspira isso. Tá? Eu já estou vacinado com isso. Pode até passar. Aí vai tomar-lhe um pau na partida seguinte, cara. Pode até ganhar amanhã lá. Aí inventa de perder no Beira-Rio, pronto, acabou a nossa carreira. E aí, vai adiantar alguma coisa? A gente vai estar lá fora que ganhamos o River. Foi o que aconteceu, eu fui lá em 89, acho que foi, não me lembro, que o Inter ganhou do Olímpia, gol do Luiz Fernando Rosa Flores de bicicleta, e sucumbiu no Beira-Rio. O Nilson me perde 2 gols, 2 pênaltis, né? Nos 90 minutos, e também nós perdemos uns pênaltis, cara. Nem o consulado do Paraguai estava naquele jogo no Beira-Rio aquela noite, porque ninguém acreditava. E olha o que aconteceu. Então, eu vejo assim, cara, para nós lá, uma derrota de 1-0 é até bom. Estamos no jogo, se a gente vier. Se empatar, fico feliz. Se o Inter ganhar, eu volto iludido. Marcos, só deixa eu falar uma coisinha rapidão, é jogo rápido. A única coisa boa que eu tive no sábado, no jogo contra o Cuiabá, que eu pude registrar um momento, para mim, especial, foi uma foto com o Valdomiro Vaz Franco, que estava lá, que foi o grande ídolo do meu pai, mais que Figueiredo, essas coisas, porque cada um tem seus ídolos, a gente não pode, né? O Marcos é fã do alemão e tá tudo certo. Cara, eu pude tirar uma foto com o Valdomiro e as palavras, eu juro pelo meu filho. O Valdomiro, assim, ó, no meu tempo, claro, Cuiabá não existia, né? Ele quis dizer esse tipo de time. No meu tempo, era 3-0, o Cuiabá não chutava gol. E eu vai contigo, então, né, o seu Valdomiro. Porque, cara... Pra te ver, eu pensei que tu tinha tirado foto com o Johnny. Vinícius, queimar meu filme. Teu pitaco sobre o jogo que vem do Inter e River Plate e Internacional. Opa, beleza, gurizada. Eu acho que, cara, é aquilo que eu falei semana passada, vai ser jogo dificílimo, tá? Jogo dificílimo porque é aquilo que eu digo, se eu fosse fazer uma análise interna, pelo que o Inter está jogando aqui, tá? Pelo futebol que vem desempenhando, espelhando com ele mesmo, acho que o Inter não passa. Mas futebol é futebol. Pode acontecer um milagre lá no estádio do River, o Inter conseguir aquele golzinho que o Doda falou, de repente, né, daí dá um tremor nos caras, entendeu? E, cara, eu acho que tá em aberto, tá, eu não sei como é, eu não acompanhei campeonato argentino, os caras foram campeão lá recente, tá, mas, enfim, tá em aberto, mas vai ser muito difícil, difícil. Mas o futebol argentino é muito forte pra gente ficar com medo dos caras ser campeão lá, né? Não, claro, com certeza, mas vai ser muito difícil, cara, mas vamos ver como é que o Inter vai se portar amanhã, vamos ver como é que vai ser o jogo, enfim, o que tem que tentar é voltar vivo, tem que voltar vivo de lá, não pode tomar 2, 3 lá, daí vai complicado, aí para virar aqui é complicado, mas um empate, uma vitória, uma derrota simples por 1-0, ainda dá para buscar aqui. Gustavo, eu quero que tu solte teu veneninho sobre os assuntos do Internacional
E depois tu já começa a puxar o que tá acontecendo no Grêmio, o Luizito Soares tá jogando muito, o que tá acontecendo? André é melhor? André é melhor que o Valência? Eu acho que tá Já melhor tem que o um gol, Valência. né, bicho? Já tem um gol. Bom, vamos lá. Tem dois? Tem dois, tem dois. Tem dois. Vinícius, tem quantos gols? 2. O André tem 2. Bom, O André tem dois. eu vou dizer pra vocês que eu fiquei surpreso com aquele jogo do Inter. Eu achei que, não, hoje eles vão ganhar aqui, né? Reestreia do Kudê no Beira-Rio e tal. Não, eles vão ganhar, não é possível. Eu nem quis assim, nem quis acompanhar muito. Mas acompanhei, claro, de longe, assim, né? Não sacou. Não sei quem. Nem Quando que eu, vale. quando eu coloquei eu acho que eu tava passando em algum lugar ali na Cidade Baixa, eu vi o placar lá e disse, o Passando o Inter, brechó do futebol ali, Inter onde fez eu o ia gol. tomar uma cerveja. o Inter fez o gol. Não, eles vão ganhar. Hoje eles vão ganhar, não vou nem assistir esse jogo aí. Aí cheguei em casa, aliás, tava saindo da Cidade Baixa. Acabou o jogo, deixa eu dar uma olhada. O Cuiabá ganhou de virada. Bom, É muito fingido. cara, olha, o Ener Valencia não me surpreende. Olha, ele tá fazendo exatamente o que eu esperava. Eu disse para alguns amigos colorados, assim, próximos, aqueles que trabalham no meu dia a dia lá, né, do meu lado. Vocês não vão ter muito o que comemorar com esse jogador aí. Não, mas ele é o cara do momento, não sei o que e tal e tudo mais. Não é bem assim. Não, vocês não vão ter muito o que comemorar. Claro que é o início. Acho que o Alexandre é cauteloso. Acho que o Alexandre sugeriu que espere mais um pouco, tá? Acho que dá pra esperar mais um pouco, uns 4, 5 jogos ainda, pra de repente ele se apresentar. Porque ele não se Temos apresentou. tempo. Ele não se apresentou muito, não. Pode ser que ele se apresente agora contra o River. Eu acho que vocês têm uma boa chance com o River. É bem como o Doda falou. Eu acho que o Inter vai se mobilizar de maneira diferente. Esse resultado contra o Cuiabá pode servir, sabe? Eu já com o Mano, eu já acreditava que o Inter ia se mobilizar de forma diferente para jogar contra o River e pudesse trazer um bom resultado para cá. Mas enfim, depois que eu vi o jogo contra o Cuiabá, eu vou dizer que eu meio que balancei. Mas eu ainda acho que o Inter consegue fazer um bom resultado lá. O futebol argentino, Marcos, não tá lá essas coisas. O River foi campeão argentino, né? Há pouco tempo, há poucas semanas. Mas ele também perdeu um jogo aí que a gente não esperava que ele fosse perder, né? Há poucos dias. Então, eu acho assim, o futebol brasileiro está mais em alta no que se refere à Copa Libertadores, né? De alguns anos para cá. De 2019 para cá, o futebol brasileiro está muito em alta. Então, isso é um indicativo de que é só a qualidade dos brasileiros ou tem o outro lado lá que não está muito bem, né? O futebol argentino não está muito legal e tudo mais. Então, eu acho que isso tudo conta a Não favor tem de a vocês. grana lá. Pode ser. Isso conta a favor de vocês. Né? Acho que isso pode contar. O Kudê é argentino, o Kudê conhece, também conhecem ele, obviamente, né? Mas vamos ver se esse conjunto de fatores aí contribui para vocês. Com relação ao Grêmio, Vinícius, que jogo horroroso, né? Que jogo horroroso de ontem. Que coisa horrorosa, que pouco futebol, mesmo com o Luiz Soares em campo. A bola não chega no Soares. Que coisa horrorosa. É isso aí. Acho que o Luiz resumiu bem essa primeira parte ali. Eu acho que a dupla Grenal esse final de semana fez jogos alternados. O Grêmio, eu não consegui assistir o primeiro tempo do jogo do Internacional, mas assisti o segundo. E assisti o primeiro do Grêmio, não assisti o segundo. E eu achei que foi ao contrário, o time do Internacional fez um bom primeiro tempo, né, criou e tudo mais, e o Grêmio ao contrário, o Grêmio teve dificuldade no primeiro tempo, o Goiás montou uma arapuca, jogou por uma bola, faltou movimentação na saída de bola do Grêmio, o Grêmio várias vezes jogando com aquele sistema de 3 zagueiros e aquela bola de um lado para o outro ali, sistema defensivo sem objetividade, e como o Luiz próprio falou, isso dificultou muito, claro, a chegada da bola lá na frente para o Soares, né, poder concluir a jogada, afinal ele
é o grande finalizador do Grêmio aí, né? E ao contrário, fazendo um contraponto em relação ao jogo do Inter, que teve algumas mudanças ruins no intervalo, que entrou o Talar e tal, eu acho que o Renato mexeu bem no time do Grêmio, tá? Para o segundo tempo, colocando o Ferreirinha ali, falaram que entrou bem, se eu não me engano, o Zinho ou o Cuiabano também. O Zinho não. O Zinho entrou no intervalo e foi retirado, né? Foi substituído então pelo André. O Cuiabano foi o melhor do Grêmio no jogo, na minha opinião. Salvou o Grêmio muitas vezes. Foi na figura do Ferreira e do Cuiabano, e aí o time deu uma mudada, e aí entrou o André, que acabou fazendo gol numa cobrança de escanteio do próprio Ferreira. O Ferreira já tinha tido uma bola na trave também, então eu acho que o Renato conseguiu ler um pouquinho melhor o jogo, fez alterações que mudaram o time do Grêmio um pouco para melhor no segundo tempo, mas eu acho que o empate acabou ficando de bom tamanho. O Goiás teve lá sua chance, poderia ter matado o jogo no primeiro tempo, e é isso aí, conquistamos, querendo ou não, apesar dos pesares, conquistamos um ponto fora, que no Brasileirão é sempre muito complicado. O Pedro acompanhou o jogo porque eu vi que ele estava acompanhando lá, né? Tava 1-0, já o Pedro fazendo aquela cornetinha antecipada, né? Aí depois ele teve que fazer uma retratação, colocou lá nos stories dele, não foi uma derrota maravilhosa, mas foi um empate maravilhoso. Foi um empate maravilhoso. E foi um empate maravilhoso. Diante do futebol que o Grêmio apresentou, foi maravilhoso aquele empate, acabou ficando uma maravilha, né, o resultado. Deu um gostinho de vitória, embora ligou uma luz amarela ali. O futebol do Grêmio não pode continuar assim, né? Um jogo muito ruim. Acho que as mexidas concordo com o Vinícius, o Renato partiu pro tudo ou nada e acertou. Colocou mais atacantes lá, povoou assim, de atacante para ver se resolvia a questão toda. E olha, o Marcos disse uma coisa antes, que realmente a defesa de um time faz com que ele se reabilite. E no caso do Goiás, o Goiás está passando por esse processo, né? E eles estavam muito bem postados na defesa. E estavam jogando por uma bola. E o Grêmio dá esse espaço para uma bola. Erra muito passe lá na área, no ataque. Erra muito passe. O Grêmio erra muito passe. Bom, Pedro. A gente tentou, né, secar, cumprir nossa parte de secador, mas quase deu certo. Eu acho que eu concordo com você, assim, eu acho que o Grêmio teve muita dificuldade contra o Goiás e o empate achou no finalzinho ali, né, aquele gol 50 minutos ali que poderia ter sido bem pior, se tu olhar ao contrário do jogo do Inter, onde a gente toma o gol no final, o Grêmio consegue sobrevida no final, né? E eu acho que fez falta o Cristaldo e o Carvalho, né? Eu acho que o Grêmio sentiu bastante essas duas peças, a ausência deles. E a bola não chegou tanto para o Soares, mas será que não chegou a hora também de começar a cobrar um pouco mais do Soares, assim, em termos de desempenho e resultado, já que a gente está cobrando bastante do Valência, né, que ainda não fez gol nos 4 jogos, mas se tu olhar o desempenho do Soares pós ida do Messi para o Inter Miami, ele é bem abaixo também do que vinha sendo, né? Não sei se vocês... Ele tá numa seca, né? Eu acho que daqui a pouco... Que é aquele debate que a gente teve um pouco aqui, né? Será que é bom ele ter ficado? Às vezes eu tenho dúvidas com relação a isso. É bom ter ficado, sim. É bom. Mas... a gente vai ver no Grenal também. Claro, não, com certeza. Acho que já sai de uns 3-0 pro Grêmio com 3 gols do Soares. Não. Mas acho que fez um ponto fora de casa, né, pro Grêmio. Acho que isso em termos de tabela é bom. E jogar lá em Goiás, lá no Serra Dourada, sempre é difícil, né? Se tu olhar o histórico, mesmo quando o Goiás não tinha boas equipes, os gaúchos sempre enfrentaram dificuldades lá, né? Então acho que esse ponto vai ser importante lá no final, né? Mas, Raul, com certeza. O que tu achou do jogo, Raul? Bom, o Raul e eu fizemos um quadro na semana passada, que é o Pitacos do Torcedor, falamos sobre essa questão do Soares, na permanência dele,
E aí, Raul, tu concorda com o Pedro nessa questão aí? Que acho que tá na hora mesmo de dar uma cobrada no Luizito, né? Porque tá demorando daí pra sair. Fizeram um cálculo aí de mais de 300 minutos aí que o Luiz Soares não ajuda nem numa assistência pra gol. Aliás, Pois então. ele dá essa assistência, mas os caras também não matam, né? Qual é o Isso custo aí, disso? isso aí que eu ia dizer, né? Ele está sendo crucificado por dois motivos. Um, porque ele não faz gol, tá? E o outro que os caras não aproveitam quando eles deixam pifado, né? Aí, seguinte, os caras não fazem, aí o culpado é o Luiz Soares, né? Mas aí o Luizito também, eu acho que ele aí também como é que eu vou dizer? Eu acho que agora ele sentou a cabeça na arena, né? Então, aquela coisa toda. Agora ele é do Grêmio até o final do ano, então agora acho que agora ele vai centralizar, vai focar mais, sabe? E aí que eu acho que para aqueles colorados secadores, eu acho que a resposta já vai ser no próximo jogo, sabe? Eu acho que ele já vai estar com a cabeça bem, né, focada, já vai ser, então, eu vejo assim que ele já vai ser bem diferente, né? Doda. Eu espero que tu esteja errado. Doda. Eu acho que foi um recadinho pro Marcos essa aí, foi bem assim, que deu pra entender. Um recadinho pro Marcos, né, os colorados secadores. Eu espero que o Raul esteja errado. Não é do meu feitio, não é do meu feitio. Doda. Isso. Eu vejo assim, pode ter dado coincidência, viu, Doda, mas não foi, não. Não, foi, tô brincando. Não, tranquilo. Eu não vi o jogo. Eu vejo assim, ó, que o Grêmio tá muito. Era que nem nós com o D'Alessandro, dá-lhe dependência. E o Grêmio tá muito Soares dependência, né? Então, assim, mas só que os caras não estão aproveitando. E aí é o seguinte, aí começa aquela crucificação, né? Porque o cara não faz, mas o cara pifa, mas só que o cara que fica pifado não faz. Então aí já começa. Aí o Grando lá, já é a segunda, terceira partida, é o grande nome dos jogos, né? Aquela coisa toda. Então, assim, mas também, assim, pô, o cara tem se esforçado. Pelo visto, o joelho dele já não é mais problema. Não, nunca foi. Melhorou. Nunca foi. Não. Até assim, ó, agora eu vou aproveitar o gancho. A história do joelho nunca foi. Obviamente que houve uma intensidade maior no futebol. O futebol brasileiro tem esse calendário, forçou mais e tal. Eu acredito que essa parte é verdade. É verdade, ele tá forçando mais a lesão que ele sempre teve. Mas a gente sabe agora, diante de tudo que aconteceu, que o joelho não era. A negociação era outra, não era sobre Todo Miguel. Não era sobre o joelho. A gente escutou uma coletiva no sábado sobre isso, que esclareceu todos os pontos. E aí, quem escutou a coletiva concluiu isso que eu estou dizendo agora. O Marcos secou até a coletiva. Tenho certeza que o Marcos... Alexandre. Dá o teu Olha, eu acho que o Grêmio é a segunda partida ruim do Grêmio, né? Eu vi, meio que sim, sem muita atenção no jogo do Grêmio, mas vi. Contra o Flamengo, vi todo e esse vi um pouco. Contra o Flamengo, o Grêmio foi muito mal e eu até eu acho que o Pedro falou do Cristaldo, né? Eu acho que diante da atuação do Cristaldo contra o Flamengo foi um reforço ele não ter jogado contra o Goiás. Foi comprometedor contra o Flamengo. E o Grêmio escapou de tomar 4 do Flamengo. Se toma 4, até a estátua passa a ser questionada, né? E penso que o Grêmio, se está numa prateleira ali de segundo lugar, beliscando o título, né? Digamos assim, que pesa a distância do Botafogo, jogar tão mal como jogou contra o Goiás, assim, para quem está na vice-liderança, é desesperançoso, né? O Grêmio não jogou absolutamente nada e arrumou um empate no final do jogo ali, que é um empate com sabor de vitória, porque não tinha, não havia de onde ser um gol ali, né? Diante do resultado, né? diante do desempenho. Diante do quadro, eu acho que foi... E vou falar uma coisa, se o jogo da volta... Mas eu acho que, para título... Se o jogo da volta, Flamengo e Grêmio, fosse nessa quarta-feira, Grêmio classificado. Se fosse agora, sabe por quê? Cara, tá terrível o interno do Flamengo. Tá terrível. Sim. Eles não... O foco deles
Saiu. O foco agora é direção, é exatamente isso aí. E no Rio Grande do Sul tem Rebank nas paletas. Aproveitar o gancho do Doda aí. Qual é a tua expectativa com relação ao jogo de volta da Copa do Brasil com o Flamengo? Eu acho que vai ser difícil, cara, mas a gente vai ter que jogar. A gente vai ter que entrar em campo e jogar, entendeu? Eu acho que passa muito por uma mudança de postura do time. Talvez a gente tenha. Eu me apego um pouco assim, que eu já venho falando há um tempo, na volta de alguns jogadores que estão machucados, né? Principalmente na figura do PP ali. Eu acho que o PP pode ser esse jogador para dar um pouco mais de dinâmica para o nosso meio-campo, um pouco mais de intensidade. Eu vejo que falta intensidade para o meio-campo do Grêmio, para fazer essa bola chegar lá na frente. Né? O Luan pode jogar? E agora a gente contratou alguns jogadores aí e tal, vamos ver como é que vai ser, tem toda essa questão envolvendo o Luan, quem sabe a gente vai ter um time diferente no segundo semestre, agora com mais de uma peça, talvez 2, 3 peças diferentes, com os retornos do departamento médico e com as contratações que estão se alinhavando, o próprio João Pedro, esse centroavante lá, então, enfim, contratamos um... Que era do Flu? Não, aquele que era tava no Fenerbahçe. No Fenerbahçe. Ah, tá. Bom, Marcos, dá tua opinião aí sobre a rodada, sobre o Grêmio e projeta aí qual é a tua expectativa com relação à Copa do Brasil? Será que o Grêmio avança? Eu tenho certeza que o Grêmio não avança, mas assim, sobre o Grêmio contra o Grêmio, Goiás e Grêmio, o que eu vejo é o seguinte, a estrela dos dois técnicos, né? O Matheus Babi entrou, a primeira vez que tocou na bola, eu acho, já fez o gol, estreando pelo Goiás. Muito bom jogador. Tava aí, né? Dando sopa, ninguém viu. Nem Inter, nem Grêmio. Um bom centroavante. E o André também, é um exemplo de que quando um jogador entra e quer provar o seu espaço, ele entra e quando ele consegue a oportunidade, ele acaba cravando um gol. Muito bom jogador também, eu não sei por que o Grêmio não dá mais chances para ele, talvez porque tem um jogador que ganha 2 milhões no elenco e acaba querendo sair, acaba saindo de graça depois com uma baita de uma dívida. Dívida não, eu errei, eu me emocionei, uma cláusula no contrato, né, e aí o Grêmio poderia ter sido ressarcido com essa cláusula, mas o Grêmio ainda abriu as pernas pro jogador e vai deixando ele sair de graça. Eu vejo assim que se o Grêmio, sobre o Grêmio na Copa do Brasil, eu vejo que se o vestiário do Flamengo tá meio repartido, tá tendo uma confusão lá, eu acho que tá tendo confusão no vestiário do Grêmio também. Não é em uma e nem 2 rádios que eu vejo que estão fazendo beicinho pro senhor Luizito Soares. O homem não quer concentrar. No jogo contra o Flamengo ele não concentrou. Ele veio direto de casa. Ele não quer mais viajar tanto, não quer fazer tantos jogos fora. Fora que ele ganha 2 barão por mês, né? Então o pessoal tá começando a olhar com não bons olhos para a situação do Luizito Soares. E talvez seja por isso o motivo de rotação dele. O time não tá mais apoiando ele tanto. Quem tá dentro do vestiário, quem tá acompanhando o dia a dia do Grêmio lá dentro, é mais suposições, mais história, meu Deus do céu. Bom, mas vamos pro recado final. Marcos, conduz aí o encerramento aí, já que tu já deu os teus pitacos aí sobre o Grêmio. Então tá, vamos partir para os recados finais do episódio. Eu quero ouvir do Pedro o que ele tem para dizer, o recado final dele e passar adiante a bola. Expectativas, Pedro? Bom, meu recado final é que o Inter faça um bom enfrentamento contra o River Plate, né? Eu acho que a partida de logo mais ali contra o ele é o primeiro de 7 possíveis jogos, né, até o final da Libertadores da América. Então, tô iludido, né, assim como o Raul disse, assim, porque eu acho que dá para classificar, assim, embora eu tenha dito que não queria enfrentar o River, eu acho que esse River já foi mais time, então eu acho que dá para fazer um enfrentamento sim e voltar vivo de lá.
Raul, Eu estava aqui pensando, em outros tempos, eu ficava num dilema para escolher qual camisa para assistir o jogo do Inter, né? Amanhã, assim, eu tô tão neutro, cara, que eu nem sei que camisa eu vou botar para assistir. vai botar um Mas cachecol? eu vou dizer assim, acho, Vai botar um cachecol? Não, nunca, né? Eu espero, assim, que amanhã o Inter nos dê um pouco de esperança, né? Que eu vá dormir, assim, desesperançoso, mas que eu vá dormir amanhã esperançoso que no jogo da volta a gente consiga a classificação. Vai ser um jogo difícil, sem sombra de dúvida. Para voltar vivo de lá, para mim, até 1-0 contra me serve, porque daí vai ser um terrorismo. Sabe? Todos nós aqui sabemos como é aquele Beira-Rio, né? Lotado. Então, mas agora se perder de 2-0, aí é o seguinte, aí só os abnegados mesmo que vão estar no jogo de volta. Quando se perde de 2-0 assim no jogo de ida e querer classificar no jogo de volta é meio difícil. Doda. Cara, desculpa a risada aí, porque Marco é demais. Cara, como eu falei antes, é o jogo que eu não tô preocupado, falando sério, não é reganho, juro. Porque eu gosto de enfrentamento assim, eu gosto de futebol, né? E gosto de enfrentamentos assim, e gosto de ver o Inter em enfrentamentos assim. Dificilmente não me lembro de um Inter assim, apático, num jogo onde do outro lado tem um grande. Tá? Como foi o Flamengo, por exemplo, esse ano que a gente ganhou. Alguns ganham, outros perdem, mas isso aí é do jogo. E sábado tem Corinthians no Beira-Rio. Então é uma semana de clássicos. Esse de jogo clássicos. aí vocês perdem. Eu tinha esquecido do Corinthians. É a carinha do Inter de não perder. Então, cara, eu acho que é a semana realmente mais importante, porque se ganha, né, ou se vem vivo, né, lá de Monumental, e ganha do Corinthians no sábado, aí é uma credencial boa pro Tchatcho ali. O Kudê fica o ano todo, ano que vem. Não, eu acho que Emenda classificando agora na Libertadores ou não, eu acho que não fica. Eu acho que não fica. Mas é só se for campeão da Libertadores para ele ficar. Mas é a semana mais importante, tem que voltar vivo de lá. E sábado tem um baita jogo também, baita enfrentamento contra um time que tem um treinador que muita gente fala que também é defasado, que é isso e aquilo, mas que bota a gurizada a jogar, que faz os caras jogar por ele. Então, muito respeito ao Pofechô. E, cara, uma semana abençoada a todos aí. Tá? Pra fechar o lado colorado, Juca, todo mundo quer saber se tu tá nervoso ou não pro jogo de amanhã. Bom, sobre o jogo de amanhã, eu tô apreensivo. Eu tenho medo de uma chapuletada lá. Mas como eu falei, em se tratando de futebol, né, onde o pior pode ganhar do melhor em 2 enfrentamentos de mata-mata, pode acontecer do Inter ter um triunfar lá amanhã, mas repito, o River é melhor que o Inter em todas as posições. O time do River é muito bom. Mas o meu recado final vai primeiro para a base do Internacional. A base do Internacional, que não revela jogadores, isso aí nós já sabemos, Doda. Raul, Pedro, e isso não é novidade para nós, que a base não revela jogador. Não sei qual o motivo, mas não revela. Há muitos anos, desde o Fernando Carvalho. Agora, a novidade é perder jogos atrás de jogos. O Inter perde no Sub-14, perde no Sub-17, perde no Sub-15. O Inter está sendo goleado em Grenais. Será que a torcida do Internacional sabe disso? Sabe. Não, será que a torcida do Inter sabe que não tem mais nenhum jogador convocado para seleções de base? E a diretoria do Internacional, será que sabe que o senhor Gustavo Grossi passa em Gramado? Informação. Ele passa em Gramado. Será que o nosso CT da base agora está em Gramado, não é mais em Alvorada? Tão bem, então. Deem uma olhadinha. Claro. Passa o senhor Gustavo Grossi, se não está sempre em Gramado lá. Depois querem que a base... O Luizito também tá.
E o meu recado final vai também para os dirigentes, tanto de Inter quanto de Grêmio. Parem de paparicar jogadores de futebol. Tratá-los como verdadeiros deuses. Porque, se é verdade, condicionou a presença do jogo dele contra o Flamengo. Deixa eu só concluir, Gustavo. Condicionou deixa a ele presença concluir. a presença do jogo no jogo dele contra o Flamengo, a sua liberação no final do ano. Isso é um verdadeiro escândalo, viu? Fica de reflexão, não só para o Grêmio, mas para o Inter também, que o Inter também adora paparicar um jogador. O meu recado final é para a base do Inter, que tem que ver aonde está o treinador da base do Inter, que passa em Gramado. E os dirigentes do Inter e do Grêmio que parem de paparicar jogador. Bom, parece que ele tá nervoso pro jogo de amanhã. Assim, só um recadinho antes de eu falar. Parece que o Inter vai estar tentando contratar o Gustavo Henrique e o William Arão. Sim. Vocês sabiam disso? É os dois nomes que o William tá verificando. Não, mas... Parece que o Inter tá se reforçando bem pro Gauchão de 2024, né? Porque pro resto do Campeonato Brasileiro, eu acho Afinal, que... pelo menos, né? Gustavo, passo o comando pra ti. Bom, o meu recado final é pro Grêmio. Eu, sinceramente, não tenho muita expectativa com relação ao jogo de volta contra o Flamengo. Achei que desde o sorteio desse adversário lá, quando a gente avançou na Copa do Brasil para a semifinal, que poderia ter o Flamengo na semifinal, aquilo já me preocupou. O Grêmio tem sido filho do Flamengo, não está conseguindo virar a chave, tá difícil. Parece que os jogadores já entram naquela expectativa de ter que demonstrar, ou de ter que virar mesmo essa chave, e dá tudo errado. Não é só uma questão de jogar bem. O jogo contra o Flamengo, o Grêmio até jogou razoavelmente bem 25 minutos. Não estou dizendo que jogou melhor que o Flamengo, mas jogou sendo competitivo, né? E aí depois houve um processo assim que não foi só taticamente que atrapalhou, deu tudo errado. Deu tudo errado. Agora o jogo de volta, eu sinceramente... Oi? Deu um probleminha, não sei o que aconteceu. Deu um probleminha. Probleminha Everton Ribeiro, Arrascaeta. Exatamente. Deu um probleminha. O probleminha era o Gabigol. Deu um probleminha de qualidade, né? Cara, não vejo muita expectativa. Acho assim, ó, dentro do que o Grêmio se planejou para essa temporada de retorno à Série A, de reconstrução, chegar à semifinal da Copa do Brasil, chegou longe. Se conseguir, pelo menos, fazer um resultado parecido, mas o Grêmio o Grêmio toma gol a todo jogo, né? É impressionante, não tem jeito. Se conseguir fazer 2-0 e a gente levar para pênaltis... Jeromel vai poder jogar, será? Não sei dizer. Não, esse ano. Esse ano, a ideia é que volte esse ano, né? A ideia é que volte. Vinícius, seu recado final. Eu acho que o chiclete tá matando. Amanhã eu vou me sentar na frente da TV, vou olhar no joguinho, né? Não vou secar, tá? Vamos ver se o River é esse River todo que pinta aí, né? Vamos ver se é tudo isso, tá? Mas, em relação, cara, ao Grêmio, eu espero que é aquilo que eu venho dizendo, vai ser muito difícil o jogo lá no Maracanã, tá? Eu acho que o time do Grêmio, dentro da Copa do Brasil, como o Luiz falou ali, a gente conseguiu chegar num nível, num estágio da Copa do Brasil bom, rendeu uma grana boa, tá? E o que a gente conseguir agora daqui para frente é lucro, e a gente tem que pensar assim, ó, que se o Grêmio por acaso cair para o Flamengo, tá? Tem todo o segundo turno no Brasileirão, tá? E a gente não pode deixar abalar por causa disso. O Grêmio tá vivo no Brasileiro, o Grêmio disputa uma vaga Libertadores, que o Renato já deixou bem claro na coletiva dele, que é o principal objetivo interno do clube, tá? Então, a gente vai torcer, vamos tentar, vamos buscar aquele golzinho cedo lá, quem sabe para dar uma desestruturada,
Mas é isso aí, se o Grêmio for eliminado, paciência, fica para o próximo ano e vamos montar. Eu espero muito que, como eu disse antes, que esses reforços que o Grêmio esteja trazendo façam parte de uma reestruturação que a gestão do Guerra está tentando fazer, tá? Que possam criar um time competitivo para esse segundo semestre do ano, para a gente lutar no brasileiro, principalmente no brasileiro. Bom, pessoal, eu acho que era isso, né? Com esse recado final do Vinícius, né? Hoje o Chicletinho aí meio que, né, criou um apagão agora no final, né? Mas até o próximo episódio, pessoal. Essa semana a gente vai gravar Pitacos do Torcedor. Raulito e eu vamos gravar, talvez com um convidado especial, mas isso vocês vão ver só na quinta-feira. Até o próximo episódio, até mais.